Então, como todos sabem, hoje é o dia transcendental do aparecimento de Shri Lalita Devi, uma das gopis, a gopi que comanda todas as outras gopis, a mais querida de Shrimati Radharani e Rupa Goswami. Então vamos ver aqui, nós temos uma aula de Silachara Maharaj. De manhã nós lemos a aula de Sila Govinda Maharaj, no programa da manhã, e agora vamos ler a aula de Sila Achara Maharaj, falando sobre esse dia, a importância do dia e quem é Lalita Devi. Então, essa aula foi dada por Srila Bhakti Nirmal Acharya Deva Goswami Maharaj no dia do aparecimento de Sri Lalita Devi. E ele fala o seguinte, ele começa falando, Krishna, ele é propriedade das servas de Shrimati Radharani. Então, quando Krishna, na verdade, nós temos que ser servos dele. Mas quando o devoto é um devoto puro, principalmente as gopis, que são as servas prediletas de Shrimati Radharani, ele se torna o servo delas. Ele é propriedade delas. Lalita Devi, ela não só coordena todo o lila de Krishna e Shrimati Radharani, mas ela tem a propriedade, ela pode, é a única que pode dar bronca em Shrimati Radharani e dar bronca em Krishna. Como isso é possível? Srila Govinda Maharaj falou, a serva dá bronca no amo. Como que isso é possível? Ela pode. Lalita Devi, ela dá bronca tanto em Shrimati Radharani quanto em Krishna para aumentar o prazer deles. Então, é ela que prepara todo o ambiente para eles terem o lila deles. E aqui Srila Acharya Maharaj então, está falando sobre as servas, né? As 8 gopis. Todos os Vedas, eles dizem isso. Sem a misericórdia de Lalita Devi, não podemos pensar em Krishna. Portanto, nós devemos também glorificar Lalita Devi. Nós não temos nenhuma qualificação, qualidade, ou qualquer outra coisa, mas hoje, no dia do aparecimento de Sri Lalita Devi, nós podemos orar a ela para que ela nos envolva em algum serviço, que ela nos leve ao seu círculo e nos dê algum serviço. Então o serviço, ele começa com Lalita Devi. E quem que vai, na verdade, qual que é o caminho que nós temos que seguir? Nós seguimos, como que vamos servir Krishna? É Shrimati Radharani que serve Krishna. E quem serve Shrimati Radharani Krishna é Lalita Devi. E quem serve Lalita Devi? Rupa Goswami. Rupa Goswami é Manjari, Rupa Manjari. Manjari é a alma mais elevada do mundo transcendental quando é jovem, é garota. Então, Rupa Goswami é Rupa Manjari. E Lalita Devi é a que coordena todas as gopis. Então, Rupa Goswami, ele coordena os Manjaris e Lalita Devi coordena todas as gopis. Então, Rupa Goswami, ele está recebendo a orientação de Lalita Devi. E nós vamos chegar ao serviço de Lalita Devi através de Rupa Goswami. E como que vamos chegar até o serviço de Rupa Goswami? Nós somos da Rupa Nuga Sampradaya. Nós somos da escola de Rupa Goswami. Vamos chegar nele através do Guru, agora encarnado. Srila Bhakti-Tilaka Niriha Maharaj. Ele está na Rupa Nuga Sampradaya. Ele é o atual presidente Sivaita, sucessor do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Então, só vamos chegar em Rupa Goswami através dele. E só vamos chegar a Lalita Devi através de Rupa Goswami. E só se chega em Shrimati Radharani através de Lalita Devi. E só se chega em Krishna através de Shrimati Radharani. Lalita Devi, ela não aceita um serviço que não seja perfeito. Ela fica muito brava quando o serviço a Deus não está sendo, ao casal divino não está sendo perfeito. Mas ela é muito misericordiosa conosco, que nós somos caídos. Nós somos iniciantes. Nós somos pessoas, almas, que
que estamos no início do processo devocional. Então, ela tem muita misericórdia com aquele que tem vontade de servir, independente se ele ainda é iniciante ou não. Então, Srilata Maharaj fala, portanto, nós devemos também glorificar Lalita Devi. E nós temos que orar para ela nos envolver no seu círculo, no seu serviço. Quem que é o círculo de Lalita Devi? As Gopis, Rupa Goswami, o Guru Parampara. Que ela nos leve ao seu círculo e nos dê algum serviço. A glória de Lalita Devi é um texto do Gaudiya Darshan, a glória de Lalita Devi, publicado no dia 2 de setembro de 2013. Continuando aqui a leitura, Srila Bhaktisundar Govinda Devi Goswami Maharaj, ele explica a posição da mais querida por Sri Rupa e Sri Radha. Hoje é o dia Sri Lalita Saptami. O que quer dizer Lalita Saptami? É o 7º dia depois, agora estamos no 7º dia, após a lua nova. A lua está crescendo. Então, estamos no 7º dia após a lua nova. E Saptami, então é o dia do aparecimento de Lalita Devi, no 7º dia. É um dia extremamente adorável, misericordioso para as almas condicionadas como nós. Porque somente a misericórdia de Lalita Devi, ela pode dar-nos o serviço a Radharani e Krishna, ao casal divino. Nós sabemos a posição de Lalita Devi através de Srila Rupa Goswami Prabhu e de outros Goswamis de Vrindavana. Ela é a serva suprema e o seu serviço é mais valioso do que o serviço de Radharani a Krishna. Ela é muito rigorosa em relação ao serviço de Radha e Krishna. Ela não pode tolerar nem leves falhas, mas ela também é muito misericordiosa com os buscadores sinceros, que são praticantes júniores, como nós. As 8 principais Sakis, Gopis, de Radharani e Krishna estão todas sob a orientação de Lalita Devi. É intrigante para nós que um servo ele possa dizer ao seu mestre: sente-se, não interfira em meu serviço. Mas Lalita Devi, e só Lalita Devi, tem o direito de falar dessa maneira. Srila Rupa Goswami, ele compôs um poema para Lalita Devi. O poema é o seguinte. Primeiro aqui está em bengali, depois, mas eu vou ler somente em português. Lalita Devi tem todas as variedades de qualidades doces, e o seu serviço é incomparável. Ela é muito misericordiosa com todos, mas ela sabe como servir melhor do que ninguém. Radha Mukunda, Radha Krishna. Temos um outro verso aqui que diz o seguinte: se ela vê alguma deficiência ou perturbação no serviço que está sendo oferecido a Radha e Krishna, ela fica muito, muito furiosa e deseja assumir milhares de corpos. Então, Lalita Devi é muito comum
todo dia do seu aparecimento, é falado isso, que se cair uma gota de suor do casal divino, quando eles estão brincando, dançando, e às vezes você sua e cai uma gota nos pés deles, ela fica muito furiosa, porque aquela gota pode atrapalhar o lila deles, o passatempo deles. Então ela quer ter milhares e milhares de corpos para poder enxugar a gota assim que ela cai nos pés dele. Ela faz o serviço completo a eles. Ela quer perfeição ao serviço. E nós temos que ter o humor de Lalita Devi. Nós que somos aspirantes a devotos, nós temos que ter o humor de Lalita Devi. Fazer o melhor possível. Não fazer de qualquer jeito. Se vai fazer o serviço, faça o melhor. O melhor nosso não é o perfeito, mas é o melhor que podemos. Então nós temos sempre que fazer o melhor. Silachara Maharaj, ele tinha esse humor de Lalita Devi com Shila Govinda Maharaj. O Raghunanda acho que já conhece, né? Mas você não conhece ainda quem estou falando dos gurus, né? Oi? Eu vi da outra vez. Vi da outra vez, é. Shilachara Maharaj é o segundo daqui para lá, e ele tinha esse humor de Lalita Devi. Shila Govinda Maharaj, ele pedia imediatamente, Silachara Maharaj ia fazer. Às vezes nem pedia. Shila Govinda Maharaj nem pedia. O serviço precisava ser feito, ele corria imediatamente e fazia. É esse humor que nós temos que ter. O Guru pede algo, nós temos que fazer imediatamente. E não ficar enrolando. Nós temos essa mania de ficar empurrando com a barriga. Empurra, 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 deixa para amanhã, e aí a gente coloca algum serviço material na frente. Sempre o lado material está superior ao transcendental para nós. Por quê? Porque nós somos ainda iludidos por Maya. A gente coloca sempre o serviço material na frente. O serviço devocional, ele está sempre em segundo plano para nós. Ou terceiro, quarto ou quinto plano. Mas não pode ser assim. Nós temos que deixar o foco nosso, tem que ser serviço a Krishna, ao casal divino, serviço à devoção a Deus, ao Guru. E Lalita Devi tinha esse humor de servir o máximo da perfeição possível. Não deixar nada atrapalhar o serviço de Radha Krishna, o Lila de Radha Krishna. E Rupa Goswami, ele é quem está dando para nós a oportunidade de nós servirmos Lalita Devi. É Rupa Goswami que dá dando a oportunidade. E através do Guru Varga, do Guru Parampará, nós vamos servir Lalita Devi. E ela aceita o serviço de um devoto que quer sinceramente servir. Então a sinceridade é extremamente importante para nós. Extremamente importante. E é um dia tão auspicioso, o dia do aparecimento de Lalita Devi, que Srila Siddhar Maharaj, ele fez o lançamento do seu livro, o único livro que ele escreveu de próprio punho, Sri Sri Prapana Jivanamrita. Ele lançou esse livro no dia do aparecimento de Lalita Devi em 1943. Em 1943, ele lançou esse livro e ele escolheu o dia do aparecimento de Sri Lalita Devi para fazer esse lançamento. E é um livro que é Bhakti Yoga pura. Não tem nenhum livro no mundo material que é Bhakti Yoga pura, somente esse. Srila Govinda Maharaj falou, esse é o único livro que é Bhakti Yoga pura. E Srila Siddhar Maharaj escolheu esse dia. Também Srila Govinda Maharaj, uma vez Srila Siddhar Maharaj perguntou para o seu discípulo mais querido, Srila Govinda Maharaj, de Vrindavana, qual foi o lugar que você mais gostou? Qual o lugar que você ficou mais encantado? E Srila Govinda Maharaj falou, o local de Sri Lalita Devi. E Srila Govinda Maharaj, todo ano, quando ele ia no Parikrama de Kartik, que é visitado todos os lugares de Vrindavana, a colina de Govardhana, Radha Kunda, ele ia primeiro no local de Lalita Devi. Era o primeiro local que ele ia de Vrindavana, era o local, não ia primeiro em Srimati Radharani, no local dela, no Radha Kunda, ele não ia no Govinda Kunda, ele não ia no Shema Kunda, ele não ia em nenhum lugar, ele ia primeiro em Lalita Devi, para ver a importância dela, porque sem ela
não vamos chegar ao casal divino. Ela é a ponte nossa com o casal divino. Então, hoje é um dia muito auspicioso para nós. Quem está aqui hoje é afortunado, comemorando, né? Na verdade, Srilachar Maharaj falou em aulas anteriores que só participa do festival aquele que a deidade ou a personalidade do dia quer. Só participa do festival, só está aqui hoje participando do festival quem Lalita Devi quis. Se ela não quisesse, vocês não estariam aqui agora. E quem não está é porque ela não quis. A gente sempre vê o lado material por trás, né? A gente vê o lado material e fala, eu tive um problema aqui, eu tive um problema lá, né? O carro quebrou e meu marido não deixou vir, minha mulher não deixou. Enfim, cada um tem um problema, mas esse é o olhar material. O olhar transcendental é que ela não quis. Então, vocês são afortunados de estarem aqui participando hoje desse festival. Amanhã também é um festival muito importante de Shrimati Radharani, aparecimento de Shrimati Radharani. Alguns escolhem vir amanhã do que vir hoje, né? Porque 2 festivais assim em seguida, os ocidentais não são preparados ainda para vir, né? O ocidental, ele tem a cota dele, né? O ocidental tem a cota dele, fala uma vez por semana no máximo. Mas hoje é talvez mais importante do que amanhã. Srila Govinda Maharaj falou isso. Hoje é muito importante, é um dia extremamente importante. Então, honrar a praçada que foi oferecida no altar hoje, a praçada de Lalita Devi, é muito importante. Muito, muito importante. E nós estamos aqui hoje tentando comemorar como que nós podemos, tão caídos como somos, glorificar Shrimati Radharani. Mas é aquilo lá, os gurus falaram, nós estamos repetindo o que eles falaram. Então, hoje é o humor de Lalita Devi, nós temos que sempre seguir isso, pensar nisso. Vamos seguir da forma mais perfeita possível. Não fazer de qualquer jeito. Você vai cozinhar para Krishna, para Shrimati Radharani, enfim, para o casal divino, para Mahaprabhu, faça o melhor possível. Não tenha preguiça de lavar o legume, não tenha preguiça. Comece a fazer antes as coisas, para não fazer com pressa. Porque tem aquele ditado que realmente ele é perfeito. A pressa é inimiga da perfeição. Então, quando você faz as coisas rápido, você não faz perfeito. Você faz de qualquer jeito. E o serviço para Krishna, para Shrimati Radharani, para Mahaprabhu, não pode ser de qualquer jeito. É diferente você cozinhar para você, para o teu marido, para o teu filho, para quem for, e você cozinhar para Deus. É diferente. Quando você toma um banho para servir no altar, você vai tomar um banho bem tomado. Quando você vai colocar uma roupa para participar do programa, quando você vai colocar uma roupa para cozinhar, para ir no altar, não é qualquer roupa. Então nós temos que ter, porque é para Deus. E Lalita Devi tem esse humor de fazer sempre o melhor possível. E nós temos que ter castidade também. Srila Govinda Maharaj, ele contou nessa aula aqui, que a aula é muito longa, então se for a ler a aula vai ficar mais 1 hora, porque ela é muito longa. Mas Srila Govinda Maharaj falou o exemplo de Raghunatha Das Goswami, que tem o grupo opositor, de Shrimati Radharani, que é o grupo de Chandravali. Chandravali é uma devota de Krishna, que é do grupo opositor de Shrimati Radharani. Então, ela tem o local dela lá no mundo transcendental. E Raghunatha Das Goswami, aqui também ela tem o local dela aqui no mundo material. Quando o Raghunatha Das Goswami, ele tinha um servo, e o servo dele trouxe um arroz doce para ele, uma preparação, e numa folha, porque antigamente, há 500 anos atrás, os pratos eram feitos de folha de bananeira. Não só o prato, mas aquelas cumbuquinhas, eles dobravam, tudo era feito de folha de bananeira. E Raghunatha Das Goswami, ele viu que aquela folha era diferente. Ele percebeu. E ele perguntou para o servo, aonde você pegou essa folha? E aí o servo falou, eu estava passando pelo lugar de Chandravali, eu aproveitei e peguei.
imediatamente ele jogou longe. Ele jogou longe a folha com o que tinha dentro da folha. Porque ele não ia comer. Ele não ia comer o alimento que está no prato de um local de Chandravali. Veja só como ele é casto. A castidade é extremamente importante. Então, Shila Govinda Maharaj, a nossa orientação da nossa missão é nós sermos castos ao nosso Guru Varga, que está aqui ao meu lado. Então, escutar somente a aula do Guru Varga, participar somente, ler os livros somente do Guru Varga, não ler tudo. Por quê? Porque o conceito é diferente. Cada guru tem um mérito espiritual. E se você for ler o que um guru de outra missão falou, escreveu, não é igual ao da nossa missão. Srila Siddhar Maharaj, ele é o guardião da devoção. O nome dele é Bhakti Rakaki, é o guardião da devoção. Então é importante nós sermos castos. E Srila Govinda Maharaj deu o exemplo disso. Ele deu o exemplo de Raghunatha Das Goswami, que ele jogou longe quando ele soube que não era da região de Radharani. Nós somos o grupo de Shrimati Radharani, do grupo das Gopis de Shrimati Radharani, as 8 Gopis. E, em última análise, nós somos o grupo da Rupanuga Sampradaya. Nós somos a escola de Rupa Goswami. Então, não temos que sair da escola de Rupa Goswami. Para chegar no casal divino, nós estamos utilizando o grupo de Rupa Goswami. Extremamente importante isso, nós sabermos isso. E as Gopis, todo mundo sabe que é o relacionamento mais íntimo com Deus, é o relacionamento das Gopis e Shrimati Radharani, das Manjaris, Madhurya Rasa. Nós temos que saber que isso existe, mas não entrar em profundidade. Nós não temos que nos aprofundar no relacionamento de Krishna com Shrimati Radharani, nem com as Gopis. Nós temos que saber que isso existe. É o relacionamento conjugal, é o relacionamento mais elevado que tem. Mas não trazer para o mundo material o relacionamento conjugal deles. Se você fizer isso, a chance de você cair no sarradismo é muito grande, de imitadores. Então nós não temos que trazer o que é tão elevado para o mundo material, mas nós temos que saber que as Gopis têm marido, Shrimati Radharani tem marido, e esse relacionamento de amante é o mais elevado que existe. Mas não é o relacionamento de amante que é aqui do mundo material. O que é esse relacionamento de amante? Shilachara Maharaj falou um dia na aula que a amante, o que ela faz? Ela serve o marido, ela serve o filho, ela trabalha na casa dela, mas ela pensa o dia inteiro no amante. Ela está cozinhando para o marido, ela está fazendo serviço para o filho, mas ela pensa no amante o dia inteiro. E quem que é o amante das Gopis? O amante das Gopis é Deus. Então elas têm marido, mas elas pensam em Deus o dia inteiro. Tudo que elas fazem, elas estão pensando em Deus. E esse é o relacionamento. E por que elas têm marido? Shrimati Radharani tem marido. Porque senão não existiria esse lila mais profundo que é o amor de amante. É o amor mais profundo que tem, o mais elevado que existe. Então, novamente falando, né, hoje é um dia extremamente importante para nós. Não temos como chegar no casal divino sem dar a nossa energia para aquela que serve eles, que é Lalita Devi. Vocês têm alguma pergunta? Você tem alguma pergunta, Lisa? Tem alguma pergunta, Raghunatha? Nenhuma? Estou tentando segurar essa pedra aqui. É, faz parte. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. Vamos ler mais um pouquinho aqui. Nossa, já passou tão rápido, né? Hã? Já está acabando o programa. O tempo passa muito rápido. Meu Deus. Espera aí que eu vou achar aqui onde está o texto. Eles riem de umas coisas que a gente não sabe por quê. Ele também tem um desenho que ele vê aqui, sempre
passarinho vai fazer uma coisa lá e sempre, sempre. Sempre na mesma hora. E de gargalhar, né? Eles gostam muito de colorido, de bichinhos que entram e saem, assim, sabe? Ele gosta de Mônica Toy, não sei se ele gosta. Ele assiste, ele gosta de carrinho, assim, que entra no clube e aí fica. Eu acho engraçado os carrinhos. Temos uma palestra aqui de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada no dia de Lalita Saptami. Vamos ler então essa palestra aqui. Então, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, ele explica a posição de Swarupa Damodar, a definição de um Gaudiya Vaishnava. Swarupa Damodar, no Gora Lila, no Lila agora de Mahaprabhu, de Kali Yuga, ele é Lalita Devi. Sempre que Deus vem, ele traz os seus companheiros, ele traz os seus amigos, os parsadas. Parsada quer dizer os associados. Então, por exemplo, Lalita Devi veio como Swarupa Damodar. Vishaka Devi, que é outra Gopi, ela veio como Ramananda Roy. Gadadhar Pandit é Shrimati Radharani. Sri Advaitacharya, ele é o Mahavishnu. Então, quando Deus vem, ele traz os associados dele. Ele traz o irmão mais velho, ele traz a mãe, ele traz o pai, ele traz vários e vários associados. Ele não vem sozinho. Então, Swarupa Damodar é Lalita Devi. Então, Srila Bhaktisiddhanta, ele vai explicar sobre isso. Vamos começar então a leitura aqui. Perguntaram para ele, quem são os devotos Gaudiya? Nós somos Gaudiya Vaishnavas, né? Quem são os devotos? E ele responde, os devotos de Vishnu são Vaishnavas, os devotos de Krishna são Karshinas, e os devotos de Shri Radha são Gaudiya Vaishnavas. Então nós somos devotos de Shrimati Radharani. Os devotos de Sri Goura, que são seguidores de Rupa Goswami, Rupanugas, e os que são abrigados dentro do Parakya Madhura Rasa, são Gaudiya. Os devotos Gaudiyas, eles são seguidores de Sri Swarupa Damodar. O avatar de Sri Lalita Devi. Por isso, os Gaudiya são os seguidores de Sri Swarupa Damodar e Sri Rupa Goswami, Shriman Mahaprabhu. Shriman Mahaprabhu, ele disse a Sri Swarupa Damodar, aí tem um verso aqui em Bengali, que diz o seguinte, o Gaudiya se comporta assim, os Gaudiyas, eles servem dentro do sistema Manjari, Sri Radha Govinda, Sri Radha Gopinata e Sri Radha Madana Mohan. São as deidades dos Gaudiyas. Então nós temos três deidades principais. Madana Mohan, Govinda e Gopinata. Cada um com seu lila. Então Madana Mohan, ele não tem muita, né? Ele não tem muita reciprocidade conosco. A deidade Madana Mohan, que ela é adorada por Sanatana Goswami. A deidade Govinda, que é escolhida pelo nosso guru da nossa missão, Srila Siddhar Maharaj, Govinda tem uma reciprocidade, mas não muita. Ele tem um pouco de reciprocidade conosco. E Gopinata tem a reciprocidade total conosco. Então existem três deidades principais na nossa linha Gaudiya. Srila Madana Mohan
são as deidades do Gaudia. E a Escritura diz, aí tem um verso aqui em Bengali, e a Escritura fala o seguinte, Shri Radha com Shri Madana Mohan, Shri Radha com Shri Govinda e Shri Radha com Gopinata. Essas três deidades são os senhores dos Gaudias. Aí tem outro verso aqui que diz o seguinte, essas três deidades, elas aceitaram os Gaudias como os seus próprios eu. E ofereço minhas reverências aos pés dessas três deidades. Elas são os meus senhores. As deidades dos Vaishnavas, Gaudias, elas são indicadas no mantra de 18 sílabas. Krishna e Madan Mohan. Govinda é Govinda. E Gopijana Vallabha é Gopinata. A experiência de Madana Mohan, Krishna, é Sambandha. O serviço de Govinda é Abhideya. E o ser atraído por Gopinata, Vallabha, é Prayojana. O que são essas três coisas? Né? Vocês, não sei se você tem algum conhecimento, Elisa, do que a gente segue, né? Se você já viu alguma coisa. Pouca coisa. Então, na verdade, nós também estamos começando. Bem no começo, né? Todo mundo está começando. Srila Siddhar Maharaj, que é o último guru lá, que era uma sumidade, ele falava, eu sou um estudante, ele falava. Então, você imagina quem nós somos, né? Então, o que é Sambandha Gyana? Que é a deidade de Sambandha Gyana é Madana Mohan. Sambandha Gyana, as perguntas básicas, a básica que nós temos que fazer. Quem eu sou? Quem eu sou? Qual a minha relação com Deus? Por que eu estou aqui no mundo material, nesse corpo humano? São as perguntas, Sambandha Gyana. Sambandha quer dizer conhecimento. Sambandha quer dizer relacionamento. Gyana é conhecimento. Então, quem eu sou? A pergunta básica, né? Se eu perguntar para vocês, quem você é? Aí ele vai falar, eu sou o Renato. Né? Aí você vai falar, eu sou a Lisa. E o outro vai falar, eu sou o Pedro, eu sou o Paulo, eu sou não sei quem. Não somos nada disso. Nós não somos homens, não somos mulheres, não somos negros, brancos, nem cor vermelha, nem cor amarela. Nós não somos brasileiros, nem russos, nem americanos. Não temos nenhuma identificação com isso, porque nós somos a alma. Então, nós somos a alma. E qual é o nosso relacionamento com Deus? Nós, almas, somos servos eternos de Deus. É esse o relacionamento que nós temos com Deus, servos eternos. E o servo, ele não vai ficar pedindo coisas para o seu mestre. O servo serve o mestre. Então, nosso relacionamento com Deus é de servir, não é de pedir. Né? É totalmente o oposto do que a gente conhece. Porque a gente foi, desde criança, educado a pedir, pedir, pedir. Então, todo mundo, na verdade, pelo menos 99,9% de quem eu conheço, ele vê Deus como o abrigo, mas não o abrigo espiritual, o abrigo material. Ele fala, pelo amor de Deus, me dê um outro emprego, me dê um emprego melhor. Pelo amor de Deus, me faça trocar o carro. Pelo amor de Deus, me dê uma mulher boa, me dê um marido bom, me dê um filho saudável. Tudo para Deus, tudo pedindo, pedindo, pedindo para Deus, pedindo. Mas o nosso relacionamento com Deus, qual que é? O relacionamento é de servir. Todo o resto está relacionado ao karma. Então, nós estamos pedindo algo que Deus não vai interferir. Deus não interfere no nosso karma. Ele dá o livre-arbítrio e nós temos as ações. Então, ele não interfere no nosso karma anterior. O que fizemos, vamos ter que cumprir. Você planta arroz, você vai colher arroz. Você planta abacate, você colhe abacate. E Deus vai dar para você a misericórdia de você pagar o que você fez errado. E o que é errado na vida? Né? O errado não é o que nós conhecemos. Isso é bom, aquilo é mal. Não. O errado é não servir Deus.
Tudo que não é servir Deus é errado. Então, nosso relacionamento com Deus é esse, servidão. Nós somos servos eternos de Deus. E por que estamos nesse corpo material? Porque Deus é a oportunidade de estarmos nesse corpo humano para servi-lo. O único corpo que pode servir Deus é o nosso. Um animal pode servir Deus se o ser humano interferir. Por exemplo, uma vaca. Você pega o leite da vaca, oferece para Deus, então ela está sendo beneficiada. Uma flor, a flor que você trouxe vai ser oferecida para Deus, já foi uma parte, o resto vai ser, ela foi beneficiada. Senão ela ia morrer de qualquer jeito. Ela foi colhida, ela ia morrer e apodrecer. Agora, ela foi beneficiada porque ela ganhou mérito espiritual com isso. Então, a única forma de você servir Deus sem depender de ninguém é você ter um corpo humano. Então, nós temos que aproveitar esse corpo humano. E qual a meta última da vida, que é o Prayojana? A deidade do Prayojana é a deidade de Gopinata, como foi dito. Então, a meta última da vida. O que é Prayojana? A meta última da vida. E a meta última da vida qual é? É ver os filhos crescerem e ter netos, e, enfim, ver o filho entrar na USP e se formar. Não, não é essa a meta última da vida. A meta última da vida é você ganhar dinheiro e poder dar uma educação melhor para o teu filho. Não é essa a meta última. A meta última da vida, o que é? Amor puro por Deus. É essa a meta última da vida. Amor puro por Deus. Porque nós somos a alma, nós não somos o corpo. Mas a outra pergunta, como chegar nessa meta última da vida? O que eu devo fazer para ter amor puro por Deus? Porque a maioria das filosofias e religiões que eu conheço, eles falam também, amar a Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas como você vai amar a Deus se você não sabe quem Deus é? Você não sabe o nome de Deus, porque Deus é título. Como que você vai amar alguém que você não sabe o nome? Como que você vai amar a Deus, amar alguém que você não sabe o que ele gosta de fazer? Você não sabe o que ele gosta de comer? Você não sabe o que ele gosta que você faça? Então, tem a prática devocional. Como chegar a Deus? Que é Abhideya. Abhideya é a prática devocional. E como que nós vamos chegar a Deus? Através do serviço a Ele. Não é através de nenhum outro tipo de atividade. Nenhuma yoga vai te levar para Deus, a não ser a yoga que é da devoção. Nenhuma yoga vai te levar para Deus se não for devoção. Nenhuma meditação vai te levar para Deus se não for devoção. Nenhuma atividade vai te levar para Deus se não for devoção. Então, como que vamos fazer a devoção a Deus? Rupa Goswami deixou tudo para nós. Rupa Goswami, a Goswami de Vrindavana, é responsável pela prática devocional. E Rupa Goswami é o servo de Lalita Devi, é Rupa Manjari. Ele é novo, muito infantil, muito criança, né? E aí, quem orienta ele? Lalita Devi. Então, nós somos seguidores de Rupa Goswami. E Rupa Goswami deu as práticas devocionais para nós. São 64 práticas devocionais. Dessas 64 práticas devocionais, existem 9 principais. Das 9 práticas devocionais principais, tem uma que é a principal. Que qual é essa? É escutar, falar sobre Deus. Kirtan. Kirtan não é somente cantar. Tem muitas pessoas que acham que Kirtan é só cantar. Também é cantar. Mas Kirtan é falar sobre Deus, pregar. O que Krishna mais gosta que nós façamos é pregar. A segunda prática que ele gosta mais, escutar falar dele. Escutar as canções, escutar o Mahamantra, escutar as glórias de Deus, escutar os passatempos de Deus. Essas são as duas práticas principais. Tem outras? Tem outras. Oferecer a flor para Deus, oferecer a comida para Deus. Você orar para Deus. Mas qual oração que temos que fazer para Deus? O próprio Deus, ele escreveu isso. O próprio Mahaprabhu escreveu. Ele escreveu o seguinte: eu não quero riqueza,
Eu não quero riqueza, eu não quero fama, eu não quero poder, eu não quero seguidores, discípulos, eu não quero nada material, eu não quero belas mulheres. Ele falou, não quero nada material. A única coisa que eu peço é, vida após vida, servir Deus incondicionalmente. Esse é o grande segredo. Servir Deus sem pedir nada em troca. Incondicional. Você vai servir por servir, para amá-lo algum dia. Não para querer algo em troca. E normalmente é isso que a ilusão nos faz fazer. A ilusão atinge a todos. E a pessoa, ela acende uma vela, não para servir Deus, para pedir algo para Deus. Aí ela oferece uma fruta no altar, alguns que têm esse hábito, né? Oferece no altar pedindo mais frutas. E os hindus também são muito assim. Eles oferecem 1 quilo de arroz para a deidade, mas eles pedem uma colheita grande, farta. Eles dão dinheiro para o templo, querendo mais dinheiro no comércio. Então, isso daí o que é? Isso é karma misturado com bhakti. Mas nós estamos em busca de Deus, e Deus somente com Bhakti Yoga pura, com devoção pura. Então, esses são os processos. Tem outros, tem servir Deus como amigo, servir Deus como servo, a entrega total a Deus, a oração a Deus. Mas os dois principais, e somente fazendo esses dois principais, já é o suficiente. Falar de Deus, escutar falar de Deus. A pessoa não pode vir todo dia ao templo, é claro, é difícil, né? Todo dia vir, mas tem live. De manhã e à noite, você pode escutar. E não só na hora, porque você fala, mas nessa hora eu estou trabalhando, nessa hora eu estou ocupado, nessa hora eu estou dando banho no meu filho, sei lá o quê, né? Mas ela fica gravada a live. E aí você pode escutar, hoje tem fone de ouvido, tem a tecnologia para nos ajudar. Você está no carro, no trânsito, escute a live, escute falar de Deus, coloque um audiobook de um livro espiritual. Nós temos, por enquanto, um livro audiobook no site do Templo de São Paulo, mas a intenção é fazer todos os livros em audiobook também. Para quê? Para que todos que estejam perdendo tempo à toa, nervosos, no carro, no ônibus, no metrô, possam escutar falar de Deus. É a segunda coisa que Deus mais gosta. Então, nós temos que aproveitar isso. Tem alguma pergunta, Lisa? Pode fazer à vontade. Não precisa ser sobre o que foi falado hoje. Qualquer relação espiritual, qualquer dúvida espiritual, pode perguntar. E o Raghunanda Prabhu também. Demorado. Você do Harikata, né, da pregação, né? Sim. Aí, esse dia eu fui comer um pastel na frente do hortifruti, eu fui comprar umas frutas, tudo. Aí o dono da pastelaria estava desesperado lá. Eu tenho que comprar um monte de coisa, não sei o quê. Eu falei, calma, com calma você vai resolver, né? Ele falou, minha esposa está ajudando lá. E aí a gente ficou falando de Deus, né? Um tempão ali. Uhum. E aí, sem querer, fiquei pregando lá pro cara, né? Uhum. E aí eu fiquei feliz de ter pregado ali pra ele e tal, né? Uhum. Aí ele perguntou, qual que é a sua religião e tal? Aí eu falei. Ele falou, minha mulher é budista e tal, mas eu acredito em Deus e tal. E aí foi legal, né, isso. Eu me senti feliz de poder falar um pouco de Deus ali, né? Sim. E aí eu acho que Deus vai colocando no seu caminho, assim, a oportunidade para você falar dele, né? Sim. E a gente não pode se acanhar e não falar, né? Não. E mesmo um pouco que eu sei, assim, eu passei uma tranquilidade para essa pessoa ali naquele momento, né? Uhum. Eu falei, só repeti as palavras que você me disse, né? De que exatamente isso que você falou aqui na live aqui hoje. De que Deus não serve a gente tem que servir Deus, né? Uhum. E às vezes a gente quer que ele sirva a gente, né? Às vezes. Na maioria das vezes, Sim, né? E aí a moça ficou prestando atenção, sabe? Uhum. E ele falou, nossa, que diferente isso, né? Uhum. Você pensar assim, né? E as pessoas realmente estão muito apegadas nisso, na servidão de Deus pra gente, né? Sim. E é errado isso, a Sim. gente pensar assim, né? É o relacionamento oposto, né? É o oposto. Mas, na verdade, não é que o cristianismo
ele prega você pedir para Deus, né? Porque tem muitas linhagens do cristianismo, né? Eu nunca estudei a fundo nada do cristianismo, né? Mas algumas pessoas já me falaram, né? Então, tem linhagens que eles falam, nós temos que servir Deus. Os franciscanos, né? E nós temos, então, não é que o cristianismo ele só pede para Deus, não. Tem o pessoal que realmente compreende o que está na Bíblia, né? Porque a Bíblia não é uma escritura errada. Claro que não. É a interpretação das pessoas conveniente, de acordo com o que ela quer, que ela vai falar, não, tem que pedir, me dá dinheiro aqui, tem que pedir para Deus. Não existe religião errada, né? Se a gente for analisar assim, né? Existem pessoas que interpretam errado. Interpretam errado. E tem escrituras que não falam tudo, né? Então, elas falam uma parte do que é a verdade. Mas, além disso, as pessoas elas interpretam errado a escritura, né? Mas isso aí que você fez, não só você ficou feliz, mas o teu guru ficou feliz, todos os gurus ficaram felizes e Deus ficou feliz. Porque você está distribuindo a consciência dele. É isso que ele mais quer, entendeu? E de repente esse senhor aí, a outra mulher que estava escutando, eles nunca escutaram alguém falar isso. Nós temos que servir e não pedir. Né? Foi a oportunidade que eles tiveram, entendeu? Então, você colocou a sementinha neles. Isso daí é extremamente importante. Por isso, Srila Charan Maharaj, o segundo guru daqui para lá, ele falava, a gente tem que usar Kantimala. A Kantimala não só por causa disso, né? Porque a Kantimala é feita da Tulasi. Né? A Kantimala, onde tem Tulasi, tem Krishna do lado. Então, a Kantimala também é uma forma da pessoa falar, o que é esse colarzinho que você usa? Me perguntaram também. Então, aí você já começa a pregar, entendeu? Uma oportunidade. O homem que raspa a cabeça, né? Por isso Srila Charan Maharaj, ele fala, eu gosto que o homem raspa a cabeça e usa cica, ele fala. Por quê? Ninguém anda assim na rua, entendeu? Ninguém anda assim na rua. Aí a pessoa fala, que cabelo estranho é esse, né? E você escuta um monte de coisa. Por que você usa esse cabelo aí? Normalmente a pessoa raspa tudo, por que você deixou esse rabinho, né? E aí a chance de você pregar. Se você sai na rua com a tílaca, com a marca aqui na testa, quantas pessoas vão te perguntar? Alguns vão falar, você passou a pomada e esqueceu de tirar. Né? E quantas vezes já, você passou uma pomada e esqueceu de tirar. Não é pomada, aí você começa a pregar, entendeu? Então é a chance, se você sai na rua de branco, vão falar, você dá aula de capoeira? Você, entendeu? Você dá Umbanda, cada um vai falar uma coisa, entendeu? Mas alguém vai olhar e vai ver o cabelo, e vai ver a cica, eles vão falar, qual que é a tua religião? Entendeu? Porque vê que você, né, você tem alguma coisa religiosa. E aí a oportunidade de pregar, é o que Deus mais gosta, entendeu? Eu fui fazer a live, aí perguntaram, o barbeiro perguntou o que era, também eu comecei a pregar para ele. Aí o outro perguntou onde que era, eu passei o endereço. Não sei se a pessoa vai vir, né? Não, mas... Aí ele perguntou como é que você tem que andar com os panfletos na mão. Aí me dá um pouco, então, né? Ele perguntou como é que era, eu falei que não podia comer carne, ele falou, então eu não posso ir. Aí já falou, então eu não pode, começou a fazer piada já. Sim, Mas de repente você nem fala o que não pode. A pregação... a pregação, você fala, vai lá, é legal, tal. Só dele vir aqui honrar pra assada, a gente já fez nossa parte. Entendeu? Porque você começar a falar, não pode comer carne, né? Aí o cara assusta. Aí você fala, não pode beber, não pode fumar. Não. O cara fala, eu não quero isso. Não pode nada que eles gostam. Não pode comer um churrasco, não pode, enfim, né? Então você prega leve, que nem você fez com o senhor lá, a gente tem que servir Deus, não pedir e tal, não sei o quê. Né? Porque seria um processo, né? Vai eliminando... Quantas pessoas vêm aqui e ficam um tempão ainda e não conseguem largar a carne? Então, é um processo. Você vem, se honra pra assada, né? Porque a carne, na verdade, é a gula, né? E Srila Charan Maharaj fala, cada prática devocional, ela está relacionada a tirar um dos nossos defeitos. E o defeito da gula, você tira com a praçada. Honrar a comida que Deus comeu antes, que a gente vai fazer daqui a pouquinho, né? Então, mas é a oportunidade de pregar. A gente não pode ter vergonha de ser Vaidya Vaishnava. Tem pessoas que têm vergonha de andar com essa marca na testa na rua.
Tem alguns que têm vergonha de usar no templo. Pelo menos no templo a pessoa precisa colocar. Mas a tia Maharaj fala, vai na rua. Um vai dar risada de você? Você está preocupado se der risada de você? Eu não estou preocupado. Eu também não, você não tem preocupação nenhuma. Né? Então, de manhã, você vai comprar uma coisa que nem se for lá no mercado, sei lá onde, passa, você não tem, eu te arrumo um pedacinho é o barro do Ganges, né? Essa daí, né? A argila do Ganges. Aí você passa e vai na rua. E eu garanto que um monte de gente vai te olhar. O vizinho vai te olhar, entendeu? Eu saio daqui, na farmácia também, a pessoa perguntou. Então, e aí a chance de pregar, entendeu? E aí, tudo bem, a maioria não vem, mas algum vem. Algum vem, entendeu? Algum já escutou falar Krishna. Você fala, eu sou da consciência de Krishna. Ele nunca, às vezes, nunca ouviu essa palavra. Uma vez que ele ouviu, já é algo. Né? Então a gente tem que pregar é extremamente importante. Começar a pregar. Quer comentar mais alguma coisa, ô Raghunanda? Eu acho que é interessante, uma coisa que eu percebo, acho que no dia a dia, até por conta do meu trabalho também, é ver a desconexão, essa desconexão com Deus. E enquanto as pessoas têm ficado depressivas e ansiosas e tudo isso, tem muita relação, né? Quando eu converso, essa semana mesmo, teve uma paciente minha que chegou e falou que teve uma outra sessão que eu comentei com ela a respeito, sim, a gente estava conversando, nada ligado a nenhuma religião, então vamos falar de fé, né? Uhum. De acreditar no ser superior, né? A gente vai devagar, né? Uhum. Sim. E aí a pessoa fica assim, mas há muito tempo que eu me desconectei de Deus, eu acho que, né, porque ela tinha uma avó, ela amava muito, essa avó faleceu, e ela achou que Deus levou embora essa avó e ela ficou um pouco revoltada com Deus. É a falta de compreensão, né? E aí a gente foi falando disso, né, e ela falou, nossa, mas essa desconexão tem me deixado muito, né, porque aí a pessoa vai pro controle, né, ela acredita que ela consegue controlar tudo, né, eu preciso de Deus e eu controlo aqui. Sim. Né, porque se eu deixar na mão de Deus, vai acontecer um desastre, então eu controlo, né? Sim. Mas só que esse controle que as pessoas têm tá levando a isso, né? Mas ninguém controla nada, na verdade. A gente não controla. E o vírus, né, o coronavírus, deixou claro isso. A gente não consegue controlar nem o vírus. Não é microscópio, é microscópio eletrônico. Você não vê o vírus no microscópio óptico, tem que ser o eletrônico, né? Então, mas tem um verso na Escritura que fala, quando você esquece de Deus, quando você esquece que você é um servo de Deus, Maya, que é a ilusão, ela te pega pelo pescoço. Então a ilusão, aí você esquece de Deus, ou você esquece que você tem que servir Deus, e a ilusão te pega pelo pescoço e te afunda na ilusão. E qual a ilusão maior? A ilusão maior é achar que você é o corpo. Então a pessoa fica deprimida por quê? Porque ela está esperando algo do outro. Ela espera algo do outro e entra em depressão. Poxa, mas eu dei tanto para aquela pessoa, eu dei minha vida para a pessoa e ela não retribuiu, né? Enfim, de alguma forma. Mas o que é isso? Aí a pessoa entra em depressão, né? Ela fica magoada, que nem essa pessoa. Ela ficou magoada porque Deus levou a avó dela, mas isso é uma concepção totalmente equivocada. Não é que Deus levou, né? Era o karma da avó dela e naquele momento ela achou que a avó dela ia ser eterna. Né? Ninguém é eterno no mundo material. A alma é eterna, mas a avó não. O corpo da avó não é, nem ela, né? Algum dia vai ela também. E a gente vive só 100 anos, né? No máximo, né? Ninguém tá atento a isso. No máximo. E a maioria que está em 100 anos já nem sabe onde está, porque está com Alzheimer. Já está com Alzheimer, não sabe? Demência mental, nem sabe onde está. Está lá só vegetando. Está lá só olhando assim, olhando, né? Então, isso aí é ilusão da gente achar que controlamos algo, né? E a gente não controla nem o que nós falamos, nem o que nós comemos. O controle nosso é zero. O controle nosso é zero. Então, as pessoas estão desconectadas com Deus e aqueles que estão conectados estão de uma forma equivocada, a maioria pelo menos.
achando que Deus é o dono do supermercado. E você vai lá, você bate na porta dele e fala, ó, quero isso agora. Aí, se você conseguir, porque o teu karma era conseguir, você bate e fala, agora eu não quero mais isso, eu quero aquilo. Né? Vai então... pro hedonismo, né? Mesmo. Oi? Vai pro hedonismo. Você acha que você é o centro do universo e Deus ele trabalha só para você. Né? Então não é assim que funciona. Mas isso daí tem que ter um mérito espiritual por trás para você encontrar a verdade. Você prega, que nem o Raghunanda falou, mas alguns não conseguem nem compreender nada, porque ele não tem o mérito espiritual, ele não tem a fortuna espiritual. Nós, de alguma forma, temos alguma fortuna espiritual, porque nós estamos aqui agora escutando falar de Deus de uma forma pura, né? É uma filosofia que a gente segue de servir Deus sem querer nada em troca. Sem querer nada em troca. Tá todo mundo te vendo na live, filho. Fala oi pra eles. Tem mais alguma dúvida, Lisa? Comentário, não? Tem, Raghunanda? Não. Vamos cantar. Ao longo da semana, assim. Eu vou te dar um livrinho depois que você dá ele tem uma visão geral do que a gente segue, aí você, se você vier na próxima semana ou alguma coisa, você me pergunta. Vamos cantar então Nama Sankirtan Hari Harai. Ele está na continuidade aí, da última canção. Ele chama Nama Sankirtan. Hari Haraya Nama Krishna Jadavaya Nama 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Giridhari Gopinath Madana Moha Giridhari Gopinath Madana Moha Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Radha Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jaya Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jai Goshai Kori Charana Banda Jai Goshai Kori Charana Banda Jaha Hoite Vigna Nasha Vishta Pura Jaha Hoite Vigna Nasha Vishta Pura Jai Goshai Jar Muni Tarada Jai Goshai Jar Muni Tarada Sabar Padarimu Pura Panchada Sabara Padarimu Pura Panchada Radhe Charana Sevi Bhakta Saneva Radhe Charana Sevi Bhakta Saneva Janame Janame More Apila Janame Janame Kore Apila Jai Gosai Jobe Prache Koilo Vaso Jai Goshai Jai Bhaje Koila Vaso Krishna Nitya Lila Korila Prakash Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash Anande Bola Hari Braja Vrindavan Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Anande Bola Hari Braja Vrindavan Anande
Vaishnava Pade Bajai Amar Vaishnava Pade Padma Puriyasha Guru Vaishnava Pade Padma Puriyasha Sankirtan Kohe Narottam Das Hari Ram Sankirtan Kohe Narottam Naam Sankirtan Kohe Adam Das Hari Ram Sankirtan Kohe Adam Das Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama 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 Hare 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 Rama Rama Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Gaurari, Jaya Sacinandana, Gaurari, Gora, Gora, Gaurari, Gora, Gora, Gaurari, Jaya Sacinandana, Gaurari, Jaya Sacinandana, Gaurari, Goranika, Gora, Gora, Goranika, Gora, Gora, Goranika, Gora, Gora, Goranika, Gora, Gora, Nika Gora, Haribo, 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 Nika Gora, Haribo, Nika Gora, Haribo, 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 Nika Gora, Haribo. Haribo, 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 Haribo. Vamos desligar a live. Vamos ver quem participou conosco aqui. Ô, Benício. Pensa aqui, tem que guardar isso. Temos aqui conosco hoje Radha Ramírez conosco. Ele é do Equador. Uma boa noite para você, Dandavat Pranam. Ele fala que o Kirtan traz muita paz, muito poder para ele. Temos aqui Annapurna Devidasi também. Ela é brasileira, mas ela mora na Noruega. E lá já é de madrugada. Annapurna, fico feliz que você está aqui conosco. Ishan Krishna Prabhu é do Mato Grosso do Sul. Vamos ver quem mais está conosco aqui. Nós temos aqui também conosco Gadadhar Prabhu, Goranataraj Prabhu também conosco, e Arjuna Krishna Prabhu da Costa Rica. Então, uma boa noite a todos. Dandavat Pranam. Não esqueça que amanhã é o dia do aparecimento de Srimati Radharani, jejum total até o meio-dia. E depois coma honra praçada. E à noite vamos fazer o festival. De manhã, às 7 horas da manhã, à noite às 18. Uma boa noite a todos. Até amanhã. Isso, vai ser isso. Quem está saudando o Guru? Quem está saudando o Guru?